Olá, estamos de volta com o nosso Visão Trabalhista Entrevista para o último bloco desse papo com o Jefferson da Fundacentro sobre a saúde dos professores. A gente precisa também descobrir formas de combater o problema que afeta os professores dentro e fora de sala de aula, enquanto alunos, enquanto pais, enquanto sociedade. Jefferson, como que a gente pode orientar esse professor que está se vendo nessa condição? Como que ele pode trabalhar, se ele ainda tem o desejo de se manter dentro da escola, para mudar a realidade dele? Ótima pergunta, ótima preocupação. Inclusive foi o que motivou a gente, né? Você comentou os seminários que a gente fez na Fundacentro, né? Foram 2 edições, essa foi a segunda, começamos no ano passado. Essa é a nossa preocupação com o estágio atual do nosso projeto lá nesse momento. Como é que a gente pode reverter isso, né? Não podemos continuar, enquanto nação, com essa situação de os nossos professores que vão formar o nosso futuro, formar nossas crianças, os profissionais da manhã, nessa condição de não conseguir trabalhar. É um cenário difícil, é complexo, a gente tem que sempre se policiar, porque a gente sabe que não há uma receita pronta para isso, porque não é um problema gerado dentro da escola, como a gente disse, né, é um problema que está vindo da sociedade, de anos de políticas públicas. Então, o primeiro ponto, eu acho, é tentar identificar o que o professor pode fazer, né, como você falou, o que está ao alcance do professor, das escolas, enfim, e o que tem que vir de fora. De repente pode começar por essas iniciativas, mas que vai precisar ganhar um corpo maior, né? Então vamos começar por essa segunda parte, políticas educacionais. Precisamos de ter políticas educacionais que valorizem o professor, não mais essas políticas que cobrem, como é que está acontecendo hoje, né? A política cobra um bom desempenho do professor, não dá condições e ainda fica o tempo todo culpabilizando, né? Mensagens subliminares dizendo que a educação está ruim porque os professores estão mal formados, então tem que dar curso para os professores. Claro, o professor tem que estar sempre estudando, isso o professor já internalizou quando ele começou na profissão. Mas às vezes o professor vai lá, ele muda a didática dele, ele muda a forma de lidar com a aula, muda a dinâmica, faz cursos e ele continua não tendo resultados. Por que ele não tem resultados? Porque hoje há uma desvalorização do papel dele, há uma desvalorização da figura do professor. Esse é o ponto crucial, é aí que a gente tem que chegar, enquanto sociedade, e vindo dos dois lados. Movimentos que garantam uma recuperação dessa valorização do professor. O professor era muito valorizado na nossa cultura, numa época que a educação era elitizada, que poucas pessoas tinham acesso à escola e, inclusive, que poucas pessoas tinham acesso ao cargo de professor. Eram os membros das famílias mais ricas que tinham condições de fazer um curso superior e era uma pequena parte da população que estava na escola. Não se via, porque muitos estavam fora, né? Tem estatísticas aí do IBGE, de diversas fontes mostrando isso, né? Por isso que tiveram aquelas políticas de correção de fluxo, como eu já comentei, nos anos 90. Quando entra esse novo grupo de alunos e entra também um novo grupo de professores e massifica a educação, a gente continua tendo alguns centros de excelência, algumas escolas de excelência, com mensalidades altíssimas, inclusive, em que os professores continuam sendo os mais gabaritados e ganhando muito bem e sendo valorizados por aquilo. Mas a grande quantidade dos professores perderam totalmente a sua valorização, em virtude dessas políticas que não estão focando, né, a valorização do professor, e em virtude também de mudanças que estão acontecendo na sociedade. Então veja que o papel dessas políticas é duplo. É um papel não apenas de reverter esse erro histórico de não ter investido na valorização do professor, mas de adaptar também esse profissional, as necessidades que esse profissional tem, para as mudanças de hoje. Então, por exemplo, hoje as pessoas acham que ela não precisa, muitos alunos, né, a gente percebe isso nas atitudes, acham que não precisam mais do professor, porque ele pega o tablet, pega o celular, ele vai à internet, então ele acha que ali já está todo o conhecimento. Mas isso é uma ilusão. Porque nem todo conhecimento que a gente está vendo lá é de fato conhecimento, tem muita informação lá que não é útil. E você tem que aprender a pesquisar e tirar proveito dessa pesquisa. Exatamente, né? precisa de alguém para te ajudar Lógico. a filtrar isso. Então o papel do professor não é inútil nessa geração, nessa época que a gente está, é uma ilusão. Então esse é um dos caminhos que a gente pode resgatar, por exemplo. Do ponto de vista dos professores, o que eles podem fazer em busca dessa valorização também, eu diria que é se unir enquanto grupo, se unir. É muito necessário os coletivos, né, nesses momentos, principalmente adoecimento mental, que é uma coisa que pega muitos professores. Na maioria das vezes a pessoa ela adoece por esse tipo de adoecimento porque ela está sofrendo aquele problema todo, aquela dificuldade, e ela não vê apoio. Pelo contrário, às vezes ela é até apontada pelo outro colega de trabalho como se fosse uma pessoa fraca. Doença não é fraqueza, a pessoa não fica doente porque ela quer. Então, o típico característica que você está passando do assédio moral. Né? Exatamente, é um assédio moral que é pior ainda, é institucionalizado. Ele não é um assédio moral apenas daquela pessoa.
a instituição toda faz a pessoa achar que ela tem que ser forte. É um problema estrutural, mas ela começa a achar que a culpada é ela. E faz os outros que não adoeceram acharem que eles não estão adoecendo porque eles conseguiram ser fortes e sobreviver àquilo, que o outro tem que ser forte como ele. Então isso vai minando os laços de solidariedade. Então a coisa mais importante para esse tipo de situação, para prevenir adoecimento mental, por exemplo, relacionado a esse tipo de trabalho do professor, é grupo, é você ter respaldo, é você se unir. E tentar mudar aquilo que você pode do ponto de vista institucional. Não é uma mudança de comportamento de um professor ou de outro. É um grupo que tem que estar ali unido e sendo solidário e sensível, né? Entendendo que ninguém adoece porque quer. A pessoa não está adoecendo porque ela é fraca. Ela já lutou muito. O que a gente vê do caso dos professores que estão com casos, né, quadro de adoecimento mental, elas já queimaram tudo que elas podiam, já queimaram toda a energia dela, elas já tentaram tudo que elas podiam, e elas chegaram no extremo, numa situação limite. Hoje é um professor, amanhã pode ser outro, porque os dados estão aí mostrando. O sistema, tem alguma coisa errada com esse sistema. Doente. Um sistema que está doente e que adoece, exatamente. Então essa culpabilização que as pessoas acabam sendo levadas a apontar o dedo para o outro e dizer, olha, ele está adoecendo porque é fraco, isso dói muito mais nos professores. Então é necessário um processo de reivindicação, de valorização do professor, que vai ter uma parte, sim, do próprio trabalho dele, de tentar mostrar para o aluno isso, essa ilusão desse conhecimento, essa ilusão desse discurso, né, de consumidor, que eu tenho que consumir, ter prazer acima de tudo. A vida não é feita só de prazer e de direitos, ela é feita também de deveres, né, e às vezes a criança, o adolescente, ele está numa fase muito infantil, digamos, ele não consegue perceber isso, ele precisa de alguém para ajudá-lo a enxergar isso. E do ponto de vista das políticas públicas, inclusive salarial, a gente tem que falar isso também. Porque se o professor está sendo desvalorizado e o status dele está baixo, o que ajuda a melhorar status? Se você tiver um bom plano de carreira, altos salários, você vai atrair, inclusive, profissionais que gostam daquilo, que são qualificados e que querem trabalhar naquilo. E a sociedade vai desejar, de repente, as crianças vão desejar, olha, eu quero ser um professor porque eu vou ter um alto salário e eu vou poder fazer um bom trabalho. Então, os dois lados, melhorar com políticas educacionais sérias, que invistam no professor, e com recuperação de atitudes coletivas, de grupo, de sensibilização e de conhecimento. Conhecer o que leva ao adoecimento. Com certeza, e essa atitude de solidariedade, de unidade, é uma das coisas que a gente mais vai precisar fortalecer, especialmente nesse ano de 2018, que vem aí, um ano carregado de desafios para todas as categorias, para nós fortalecermos o elo que existe entre nós, enquanto trabalhadores, para nos defender de tantos ataques, de tantas pressões. Eu agradeço muito a participação do Jefferson. Jefferson está terminando um doutorado, com certeza a gente vai pedir para ele retornar, para a gente conversar mais sobre esse tema. E a gente fica por aqui, eu te espero na semana que vem.